Tudo ótimo, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Andrei, obrigada mesmo pela participação. Bom, já vamos começar falando um pouquinho sobre essa inflação americana, né? Já é a maior dos últimos 40 anos. E aí, com toda essa situação, né, que a gente tem acompanhado lá da Ucrânia, a expectativa é, infelizmente, só que pior. E não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. A gente já está começando, por exemplo, aqui no Brasil, a sentir no bolso, primeiro pelo combustível, né? Mas a gente sabe que isso vai ser um efeito aí de cadeia, do que vem aí pela frente nessa questão da inflação. E aí eu queria entender do teu ponto de vista, do que a gente pode esperar nos próximos meses, né, em relação, inclusive, ao Fed, aí, dessa inflação americana, que já era maior por causa da pandemia. E agora, com todas essas sanções, com tudo isso que tem acontecido lá na Ucrânia, que pode piorar bastante. Qual que você acredita que vai ser o posicionamento do Fed com esse novo cenário de guerra, que até 19 dias atrás o que a gente tinha era recuperação pós-pandemia, né? Agora vem essa guerra. Como que você tem visto isso, Andrei? Olha, eu não gostaria de estar no lugar do Jay Powell nessa semana, porque quarta-feira agora vai ser a reunião do Fed, onde o mercado está esperando um aumento sozinho, né, que levaria dos atuais 0 a 0,25. Nos Estados Unidos é um intervalo, né, de 0,25 a 0,50. A gente, como você falou bem, há 19 dias antes do conflito, o mercado já estava falando de cerca de 9 aumentos somente em 2022, por conta dessa inflação enorme que a gente está vendo, que saiu na semana passada, o acumulado dos últimos 12 meses em 7,9%. Isso não entra nem ainda o impacto do aumento dos combustíveis depois do início da guerra. A situação que a gente vê agora, ela é de uma expansão dessa inflação por conta do impacto nos combustíveis. A gente chegou a ver o petróleo batendo $130, agora arrefeceu, está por volta de 100, 105, dependendo da cotação. E também o impacto nos alimentos, né? A Rússia e a Ucrânia são dois grandes exportadores de grãos, trigo e de milho. E a própria Rússia já disse que está a ponto de banir, de impedir qualquer tipo de exportação no que tange a esses grãos. Então isso impacta transporte, isso impacta o custo dos alimentos, que impacta as cadeias globais de uma maneira em geral. Então põe mais ainda pressão na inflação daqui para frente. Tem um fator mitigante quanto a isso, que é bem novo, é um dado de hoje, um acontecimento de hoje, e que vai pôr muita pulga atrás da orelha. Os casos de Covid na Ásia. Certo? Hoje a China anunciou que está botando a região de Shenzhen, que são quase 18 milhões de habitantes, em lockdown completo. E é um dos grandes polos industriais do país. Então, por conta deles entrando em lockdown, as fábricas obviamente ficam fechadas e a demanda por produção de bens industriais também arrefece. O que foi um dos grandes fatores da queda do petróleo hoje, caindo cerca de 8%. Então, a situação está tão binária agora, e por isso que eu falei, eu não gostaria de estar no lugar do Jay Powell nessa semana, pois se eles não forem agressivos o suficientes em aumentar juros e ter uma mensagem convincente, eles estão controlando a curva de juros daqui para frente, isso pode trazer ainda mais repercussões para o mercado financeiro, que já não está com um bom humor, né? O humor dos investidores, de uma maneira geral, está muito negativo. Mas, pensando daqui até o final do ano, ao que se configura, ainda é uma situação bastante complicada no que tange a inflação, que está, como você falou muito bem, na maior dos últimos 40 anos e sem mostrar um arrefecimento dela pelo curto e médio prazo.